Eu sou o professor Antony Belkis Tessari, diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul. Fui convidado pelo UXPlay para falar sobre o jogo do quatrilho. O jogo do quatrilho é muito mais do que um simples jogo. É uma forma de expressão cultural. Foi trazido pelos imigrantes italianos para nossa região, e não só a região da Serra Gaúcha, mas nós encontramos essa manifestação, essa expressão ou este lazer presente em outras comunidades, em outras regiões que também foram marcadas pelo processo de imigração italiana. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, etc. A gente encontra referências dele desde o século XVIII. Nós temos uma composição, uma cantata, escrita pelo Antônio Caldara, datada de 1734, portanto, século XVIII, e que faz menção exatamente ao jogo do quatrilho, inclusive como um jogo que teria sido inventado pelo demônio, justamente pela dinâmica, pela troca de parceiros que acontece durante as partidas, e também como uma forma de demonstrar as vicissitudes da vida, essas transformações, enfim, que acontecem ao longo da nossa vida e que estão presentes na dinâmica desse jogo. Entre os lazeres dos imigrantes italianos, a gente poderia citar outros jogos de baralho. É o caso da bisca ou da bíscola, também conhecida, a escova. E também temos outros tipos de lazer, como o caso do jogo da bocha, o jogo da mora, que também, infelizmente, estão em extinção. Mas, no caso, de novo, do quatrilho, ainda uma expressão bastante forte, Reúne, pela simplicidade do jogo, reúne bastante jogadores, inclusive com um campeonato nacional voltado ao tema. É muito bom para a memória, para os reflexos, é um jogo de inteligência, se assemelha até à dinâmica do xadrez, na estratégia que você precisa ter para conquistar pontos durante as partidas, e tem como característica principal essa dinâmica de troca de parceiros. Tanto é que deu origem à analogia do livro O Quatrilho, do José Clemente Pozenato, e também ao filme, que concorreu ao Oscar, enfim, na década de 1990. Foi aprendido de geração em geração, era o nono que ensinava aos netos. Hoje ainda também nós temos o registro de pessoas mais jovens, evidentemente, também jogando o quatrilho, mas, sobretudo, reúne nesses campeonatos, ou mesmo nos bodegões, nos salões das comunidades, as pessoas mais idosas que têm ali como uma forma de lazer e também como uma expressão cultural para manifestação da própria língua ou da linguagem. A gente sabe que durante o jogo do quatrilho é falado amplamente o italiano, esse dialeto, essa língua de imigração italiana, língua brasileira, mas de imigração italiana, e que é expressado também durante as partidas do quatrilho. Então, o quatrilho, por isso, reitero, é muito mais do que um jogo, é uma expressão cultural porque está vinculado a outras formas de manifestação da nossa cultura, sobretudo da cultura de imigração italiana. Nós temos registros também dele enquanto uma metodologia de ensino, ou utilizado como uma forma de metodologia para a aprendizagem. Tem um exemplo de um grupo ligado ao PIBID, ao Programa de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Paraná, que utilizaram o quatrilho, a dinâmica do jogo do quatrilho, para ensinar a matemática, justamente porque o jogo também permite ali que você faça algumas operações, claro, adaptado, mas que torna o jogo também como uma forma de desenvolver a aprendizagem da matemática. E poderíamos estender isso também para a aprendizagem, por exemplo, da própria língua, dessa língua que hoje tem o reconhecimento como uma referência cultural brasileira, que é o italiano, essa língua brasileira, mas voltada à cultura de imigração italiana. O jogo do quatrilho, ele recebeu o reconhecimento como jogo oficial de Caxias do Sul. Há também um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado para o reconhecimento dele enquanto uma manifestação importante do Rio Grande do Sul, e agora busca-se, portanto, o seu reconhecimento
nacional. Quais os benefícios, poderíamos dizer, do quadrilho ter esse reconhecimento, essa chancela? Que é importante, um pequeno parênteses aqui, esse título vale por 10 anos, depois ele pode ser atualizado novamente se identificar que a prática dele ainda continua. Mas o reconhecimento, ele permite que se crie um plano de salvaguarda, ou seja, que se amplie o reconhecimento desse jogo para que ele possa ser praticado nas regiões, inclusive com incentivos por meio de leis voltadas à área cultural. Além, evidentemente, do benefício para as comunidades, para a coesão das comunidades, para a identidade dessas comunidades e também como um atrativo turístico, né? Com a cultura local sendo expressada para o conhecimento, né, daqueles que desejam conhecer novas culturas e respeitá-las, evidentemente, né, dentro da nossa diversidade que caracteriza tão bem o estado do Rio Grande do Sul e o nosso país. Uma questão importante, nós temos alguns marcos legais referentes ao patrimônio cultural e material. O primeiro deles é a Constituição Federal de 1988, que vai trazer essa categoria, então, não só patrimônios materiais, edificações, monumentos, que passam a ser tombados ou registrados, mas também as manifestações da cultura, que podem ser formas de expressões, saberes, celebrações e até mesmo lugares que trazem essa imaterialidade para as comunidades, enfim, para a sociedade brasileira. Depois, na década de 2000, nós também teremos um novo decreto voltado, regulamentando especificamente a questão do patrimônio imaterial, ou seja, o reconhecimento a formas de expressão, a saberes que são expressos pelos grupos que compõem a sociedade brasileira. Nós recebemos uma demanda que veio de um grupo localizado na comunidade de São Luís da Sexta Légua, em Caxias do Sul, que é a Confraria do Quadrilho. É um grupo que se reúne já há algum tempo para jogar o jogo do quadrilho, criaram inclusive um regulamento, regras para esse jogo e procuraram então a universidade, por meio do seu Instituto Memória Histórica e Cultural, para que fizéssemos um dossiê, trazendo aspectos históricos e antropológicos sobre o quadrilho para que o pedido que será apresentado ao órgão que dá esse título de Patrimônio Cultural e Material, que é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, possa abrir o devido processo e fazer a instrução desse processo com mais elementos sobre exatamente quem são os jogadores, aonde se distribui a presença do quadrilho, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados da federação, como se dá também essa dinâmica antropológica ou cultural em volta ao quadrilho. Por isso, fomos procurados, então, para a apresentação desse dossiê. O IMHC tem quase 50 anos de existência, de experiência, com essa denominação desde 1991, e é um órgão voltado à preservação do patrimônio cultural. Se envolveu em inúmeros projetos de preservação do patrimônio, não só no Rio Grande do Sul, mas também no estado de Santa Catarina, e atualmente vem desenvolvendo alguns projetos novamente voltados a esse campo, como é o caso do quadrilho, buscando aí o seu reconhecimento por meio desse dossiê que será apresentado ao IPHAN. Então, temos uma dinâmica de trabalho que é de realização de entrevistas com as comunidades, de pesquisa histórica, de observação etnográfica, registro e arquivamento da nossa cultura. O campo do patrimônio cultural, em especial o patrimônio imaterial, ele é muito voltado ao registro e à salvaguarda de bens que correm o risco de extinção ou de desconfiguração, que é exatamente o caso do quadrilho. Ele é jogado por pessoas mais idosas, então o reconhecimento dele como patrimônio cultural imaterial, essa chancela que é dada pelo IPHAN, é o plano de salvaguarda que poderá ser pensado para o quadrilho em especial. Ele vai permitir que esse jogo ele tenha ou essa prática cultural, ele tenha uma maior extensão, ele receba incentivos para ser praticado e para que essa cultura então tenha uma permanência.